Então, vamos falar um pouquinho de pneumonia. Aí o que eu coloquei na nossa agenda hoje foi para a gente falar da pneumonia adquirida na comunidade, e aí a gente vai passar por definição, falar um pouquinho de etiologia, um pouquinho de nada de fisiopatologia, só para a gente pincelar algumas coisas específicas, diagnóstico e tratamento da pneumonia adquirida na comunidade, e a gente vai passar um pouquinho pela pneumonia relacionada à assistência, ok? Então, começando com as definições, a pneumonia e as suas complicações ainda é um quadro extremamente importante na pediatria e ainda é uma das maiores causas de morte e mortalidade na faixa etária pediátrica. Então, é definido como pneumonia adquirida na comunidade toda aquela pneumonia em crianças que não foram hospitalizadas no último mês. E pneumonia complicada é aquela pneumonia que evolui de forma grave apesar dos antibióticos e que tenha qualquer uma dessas apresentações, presença de derrame parapneumônico, emfisema, pneumonia necrotizante e ou abscesso pulmonar. Uma ou mais já é considerada uma pneumonia complicada. E aí, para a gente falar um pouquinho, eu trouxe um pouquinho do histórico para a gente lembrar da nossa pneumonia. Lá na década de 90, a pneumonia, ela era ainda, assim, já era algo extremamente importante, já tinha uma mortalidade altíssima na pediatria, e a OMS, com essa preocupação, criou critérios de diagnóstico de pneumonia com o objetivo de, assim, de abranger populações que não tinham acesso a diagnóstico, a exames diagnósticos com facilidade. Então, os critérios que a OMS criou são critérios clínicos. E aí eles englobavam nos critérios clínicos a taquipneia, o desconforto respiratório e a presença não de febre naquele momento. Então, isso constitui o critério clínico diagnóstico da pediatria. E com esses critérios com a sensibilidade muito alta, a gente acabava trazendo para o tratamento com antimicrobianos pneumonias que, em algumas situações, poderiam ser virais. Mas pelo impacto que esse quadro tinha e pela gravidade que ele podia se tornar, naquele momento, era um momento que se via essa necessidade. Desde da década de 90 que se vem implementando a vacinação no mundo inteiro. No Brasil, a gente implementou primeiramente a vacina de hemófilos influenza e a vacina pneumocócica 7 valente. E aí, com a implementação da vacinação, a gente começou a observar uma queda importante nos casos, principalmente de óbitos pelo hemófilos influenza e por algumas cepas de pneumococo. A partir de 2010, que foi implantada a vacina pneumo 10, a gente começou a também a observar redução importante nas mortes das crianças com pneumonia por pneumococo, mas a gente também começou a observar uma mudança no perfil da colonização nasofaríngea das crianças vacinadas. E que essa colonização passou a apresentar, a trazer mais os subtipos que não estavam presentes na vacina. E a gente vê com mais frequência atualmente o 6C e o 19A em destaque, e eu botei o 19, destaquei especificamente o 19A, a gente vai falar dele já já um pouquinho mais, e a gente começou a observar com o aumento da vacinação e a gente pegando os dois principais patógenos, que era 10 cepas do pneumococo e Haemophilus influenza, começou-se a ter um destaque maior das pneumonias por vírus. E aí a gente começou a observar mais crianças que apresentavam pneumonia, não chegavam a ter gravidade, como existia gravidade anteriormente pela pneumonia bacteriana, e a gente começou a ver essa equiparação entre pneumonia bacteriana e pneumonia causada por vírus. No período Covid e no período pós-Covid, que é o que nós estamos vivendo agora, a gente começou a verificar cada vez mais a importância das infecções virais, principalmente na gravidade da infecção. Então, a gente vê ali nas crianças menores de 2 anos de idade o impacto que esse essencial respiratório tem, tanto de infecção de viária superior quanto de viária inferior, e o impacto em gravidade que isso pode ocasionar. A gente começou a observar um aumento nas co-infecções vírus-bactéria, tanto vírus-vírus quanto vírus-bactéria. Eu especifiquei vírus-bactéria aqui porque a gente vai falar um pouquinho sobre essa fisiopatologia e em que isso pode impactar na evolução da doença. O impacto negativo da cobertura vacinal, principalmente durante os anos mais da Covid, durante os anos que a gente teve
o distanciamento social, o fechamento de clínicas e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, principalmente pelas crianças. E aí a gente teve essa diminuição na nossa cobertura vacinal. E a gente começou a observar também um aumento na resistência bacteriana, tanto pelo perfil microbiológico dos agentes em si, das cepas, que vem se mostrando um pouco mais resistentes, quanto pelo uso exacerbado de antimicrobianos e o impacto que isso tem gerado. Desde 2019, que a OMS colocou na lista das 10 maiores preocupações mundiais, a resistência bacteriana. Ela é a nossa terceira maior preocupação no mundo, porque isso vem aumentando e a gente não consegue desenvolver antimicrobianos com a mesma velocidade de evolução que a gente tem no aumento da resistência bacteriana. E isso tem nos deixado bastante apreensivos. E aí, por que que eu destaquei essa interação vírus-bactéria? A gente tem dois vírus mais prevalentes na pediatria, aí eu trouxe o vírus influenza e o sincicial respiratório, que são os que trazem maior gravidade na infecção. E aí, o que que a gente observa? Que a presença do vírus influenza, ele vai acarretar mudanças no trato respiratório e na forma com que o sistema imunológico responde, que vai propiciar infecção causada principalmente pelo pneumococo. Quais são essas alterações que ele vai causar? A replicação viral do vírus na influenza, ele vai diminuir o batimento ciliar e vai alterar a produção do músculo. Isso vai causar, vai facilitar a descida do pneumococo que está colonizando a nasofaringe até o trato respiratório inferior. Existe também uma redução na produção de proteínas antipneumocócicas pelo epitélio brônquico, isso por conta da lesão que a replicação viral e a infecção causam nesse epitélio. Isso vai diminuir a produção dessas proteínas antipneumocócicas, facilitando ainda mais a infecção. Essa destruição do epitélio também vai promover uma maior fixação de bactérias na região do trato respiratório e vai promover uma maior invasão. Além disso, além dele destruir o nosso epitélio, a infecção pelo vírus da influenza, ele também tem uma ligação com o pneumococo, que ele vai promover uma maior adesão da bactéria ao epitélio, fazendo com que ele tenha uma maior facilidade de invasão, podendo ocasionar a doença. Essas alterações, elas em geral ocorrem 7 dias após a infecção pelo vírus influenza, mas ela persiste por um período ainda não determinado, que pode ser aí de 30 a 60 dias, mas ainda não é bem determinado. Mas a gente começa a observar essas alterações a partir do 7º dia de infecção. Então, às vezes, a gente observa essa evolução bimodal, que tem o início do quadro respiratório por uma infecção viral, e aí vai causar febre, tosse, aqueles sintomas respiratórios, e aí a criança melhora parcialmente e alguns dias, 7, 10 dias depois, essa criança apresenta um novo pico febril, uma queda de estado geral, com um novo quadro de sintomatológico respiratório. Isso pode significar uma infecção por bactéria, normalmente o pneumococo seguido a influenza. Não necessariamente significa uma infecção bacteriana, pode ser uma co-infecção viral, mas a gente consegue verificar que ocorre com bastante frequência. Um outro vírus muito comum que infecta a nossa faixa etária é o sincicial respiratório. Ele tem uma interação com diversas bactérias, mas eu destaquei duas que são as mais comuns. A interação sincicial respiratório, ele vai interagir mais prevalentemente com o Staphylococcus aureus, certo? É a co-infecção mais prevalente entre esses dois, e ele vai causar uma maior probabilidade de alterações radiológicas, uma necessidade maior de oxigênio, um desconforto respiratório maior, presença de sibilância e aumento da proteína C reativa. A presença do sincicial respiratório, ela aumenta o crescimento do Staphylococcus aureus na via aérea dos pacientes com fibrose cística, especificamente. Isso é bem estudado e bem estabelecido.
Ele também vai aumentar a resposta pró-inflamatória do TNF, desculpa, ele vai diminuir a resposta inflamatória, porque ele vai diminuir o TNF, a resposta pró-inflamatória do TNF, que vai facilitar uma infecção pelos Staphylococcus aureus e vai aumentar a interleucina 10, que está associada a uma persistência da colonização pelos Staphylococcus aureus. Já a interação com o pneumococo, a presença do vírus sensicial respiratório, ele está associado a uma maior necessidade de ventilação mecânica e a presença do sensicial respiratório em crianças, excluindo a fibrose quística, crianças aparentemente previamente rígidas, ele aumenta a colonização por pneumococos. Então, a gente tem as duas bactérias mais comuns que a gente tem infecção na pneumonia, na nossa faixa etária, associada aos dois vírus que são mais comuns também nessa faixa etária. Influenza, a gente tem vacina atualmente, e o sincicial respiratório está começando aí a vacinação na gestante, para que a gente possa começar a melhorar os anticorpos, começar a ter anticorpos nos pacientes menores de 6 meses de idade, mas a faixa etária de 6 meses a 2 anos, que ainda é uma faixa etária de risco, atualmente não tem ainda proteção. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? A gente continua com a orientação. Esse fluxogramazinho está presente no último documento lançado pela SBP, que é de pneumonia da comunidade não complicada, e a gente continua com a orientação de diagnóstico clínico, ainda mesmo semelhantemente, muito semelhante àquela orientação dada pela OMS lá na década de 90. Então, paciente com falsa dificuldade respiratória, eu vou diferenciar se ele tem ou não tem sibilos. Se ele tiver sibilos, a chance de ter uma infecção respiratória por um quadro viral é maior, então eu vou ver se ele está na faixa etária ali, menor de 2 anos de idade, e considerar a possibilidade de bronquiolite. Se ele não tiver nessa faixa etária, eu vou considerar a terapêutica com broncodilatador e avaliar a resposta, se ele persiste ou não persiste com sintoma de sibilância, para avaliar se ele tem pneumonia. A gente precisa tirar o fator confundidor da sibilância. Se é um paciente que ausculta e não tem sibilância, eu vou avaliar se ele é um paciente que tem tosse resfriada, obstrução nasal, mas que não tem sintomas compatíveis com o trato respiratório inferior, ou seja, não compatíveis com pneumonia. Se ele tem taquipneia ou esforço respiratório, eu fecho o quadro de pneumonia. Porém, eu preciso avaliar se ele é uma pneumonia que é presente a gravidade ou muito grave. E aí eu vou avaliar se ele tem sinais de gravidade, que aí eu vou considerar outras doenças graves, caso ele tenha sinais de gravidade. Se não tiver outras doenças graves, a gente vai considerar iniciar o tratamento antibiótico e encaminhar para internamento hospitalar se ele tiver indicação de internamento. Mas o diagnóstico da pneumonia ainda é o diagnóstico clínico. Mas eu vou fazer exames complementares. Eles vão me auxiliar a tomar a decisão terapêutica para aquele paciente. Então, eu posso, sim, solicitar um hemograma para um paciente que eu estou fazendo o diagnóstico de pneumonia. Ele vai me auxiliar na decisão de iniciar um antibiótico e pode me orientar algumas outras intervenções. Mas ele não vai ser o exame que vai me dar o diagnóstico. Eu posso também pedir provas de atividade inflamatória, e aí existem diversos estudos sendo realizados utilizando tanto o PCR como a procalcitonin para ajudar na identificação de infecções bacterianas. No momento, eles ainda não têm um ponto de corte definido, mas muitos estudos mostraram que a procalcitonin acima de 0,25, a sensibilidade dela para infecção bacteriana era muito alta. Então, ainda não foi definido esse ponto de corte para a gente utilizar nos hospitais, mas provavelmente vai chegar no futuro não tão distante. Mas esses dois exames, e em particular para a calcitonina, eles são exames que têm a solicitação dos exames de forma regular, seriada, eles são uma forma objetiva de avaliar a melhora, porque a gente sabe que a avaliação radiológica não é tão objetiva, ela não é, na verdade, muito boa para avaliar a melhora do quadro de pneumonia. A hemocultura, que obviamente eu não vou ter esse resultado no primeiro momento, mas ele vai me orientar a antibiótico terapia para aqueles pacientes que eu for internar. Então, todo paciente que eu for internar, seria interessante eu solicitar uma hemocultura para avaliar posteriormente
em antibiótico terapia. E a pesquisa viral. A gente, atualmente, no serviço público de saúde, não tem acesso a uma pesquisa viral que nos dê respostas imediatas para nos auxiliar no tratamento. Porque o que o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria traz é que ele nos ajuda a identificar as pneumonias de etiologia viral e reduzir o uso de antibióticos. Mas no SUS a gente só vai ter acesso a esse resultado muitas vezes com 30, 45 dias após o internamento dessa criança, então ele não vai nos auxiliar no momento de decisão, da tomada de decisão. Mas no serviço particular, muitas vezes ele está disponível. Se ele estiver disponível no serviço particular, ele é uma ferramenta muito útil para me auxiliar naqueles quadros em que eu acho que o paciente realmente tem uma pneumonia, mas uma pneumonia de característica viral, ele tem uma evolução boa, e eu quero um auxílio para me definir se eu vou ou não vou iniciar antibiótico. Em relação aos exames de imagem, eles também são exames de auxílio ao diagnóstico, são exames complementares. E aí a gente tem três opções. A gente tem a radiografia, que é o mais difundido, mais de fácil acesso. Para crianças com sinais de pneumonia, mas sem indicação de internamento, ele tem pouco ou nenhuma utilidade. Se eu não vejo sinais de gravidade naquela criança, se eu não estou pensando em internar, não tem muita necessidade uma radiografia. Ela não vai me ajudar a iniciar antibiótico, ela não vai me ajudar a definir aquela criança. Nas crianças que têm possibilidade de complicação, que tem um quadro com maior gravidade, com maior desconforto, com queda de saturação, tem sinais de necessidade de internamento, ela é uma ferramenta muito importante, porque ela vai nos ajudar a identificar complicações, caso elas estejam presentes. Ele ajuda a diferenciar no derrame pleural se ele é livre ou locuado, ajuda a avaliar se existe pneumatoceles ou se tem consolidação pulmonar. Ela não é um exame que deve ser utilizado para avaliar a melhora, porque a consolidação ela dura muito tempo. Então, um exame com uma semana após ao término do tratamento não vai ter mudado o aspecto da radiografia no caso da melhora. Mas ela é um exame maravilhoso para identificar piora, e aí identificar derrame pleural, identificar pneumatocele, ela é muito interessante. A ultrassonografia, ele é o método mais sensível para detectar o derrame pleural e é o método indicado para estimar a quantidade de líquido. Ela tem uma sensibilidade superior à tomografia para demonstrar os componentes internos do derrame. Se tem fibrina, se tem presença de fibrina, se tem presença de outros aspectos que vai diferenciar do abscesso pulmonar. Ele também ajuda a diferenciar o abscesso pulmonar preenchido de líquido de um empiema pulmonar. Então, é, fibrina não, debris, eu troquei a palavra, no, no derrame. E isso ajuda a tomada de decisão com relação à intervenção cirúrgica ou não. E a tomografia, ela é o padrão ouro para identificar e diagnosticar a pneumonia necrotizante. E ela é útil na indicação da terapia intervencionista mais agressiva, no caso, da pneumonia necrotizante. Então, cada exame ele tem o seu lugar ao sol, a sua indicação, mas todos eles são auxílio ao diagnóstico. Para a nossa avaliação, para a nossa identificação da pneumonia e o que a gente vai definir, o ideal é que a gente tenha uma avaliação sistematizada. Então, eu tenho na minha cabeça que pneumonia é um diagnóstico de alta prevalência em crianças menores de 5 anos, mas eu preciso instruir diagnósticos diferenciais. Eu preciso avaliar se aquela criança que chegou aqui com desconforto respiratório, eu preciso fazer toda aquela anamnese que a gente sempre faz, tanto na emergência quanto na enfermaria, para identificar se aquele quadro é realmente um quadro de pneumonia ou se tem outra doença associada. E aí eu vou avaliar naquela criança fatores de risco para evolução desfavorável, sendo eles, alguns deles, né? Desnutrição, comorbidade, baixa idade no momento da doença, baixa condição socioeconômica, baixo nível de escolaridade dos pais, uma renda familiar na linha da pobreza, condições sanitárias de higiene precária e uma baixa cobertura vacinal são alguns fatores que podem nos indicar uma evolução desfavorável. Quer dizer que vai evoluir desfavoravelmente? Não, mas são fatores de alerta. E aí, se eu identificar uma pneumonia, se eu identifiquei que é uma criança que tem necessidade de tratamento com um antibiótico, eu preciso prescrever um antibiótico adequado imediatamente. E eu preciso garantir a reavaliação de 48 a 72 horas.
Se eu não conseguir garantir que esta criança que eu estou atendendo na minha emergência, eu não consigo garantir que ela vai retornar em 48, 72 horas, existe a possibilidade de internação para avaliar a evolução daquela criança. Porque nesse período, é o período que eu tenho o tempo de resposta do antimicrobiano e é o tempo que você vai ter de avaliar a possibilidade de evolução com gravidade. Alguém perguntou alguma coisa? Ou segunda? Se eu não tenho indicação de internamento dessa criança e, ainda assim, naquele momento da primeira avaliação, sempre é oportuno que eu vá avaliar a quadro vacinal da criança, avaliar a situação vacinal, avaliar se ela tem todas as doses de vacina para a idade dela e incentivar a vacinação. Todo momento na pediatria é momento de incentivar a vacinação e orientar medidas de prevenção. Então, orientar a higiene das mãos, higiene bucal, orientar a higiene da casa de forma geral, é, e orientar as medidas de cuidado quando uma criança está doente. Então, evitar que ela vá para a creche, evitar que ela esteja em contato com pessoas que possam ser mais suscetíveis à infecção, e a gente vai sempre fazer essas orientações de medida de proteção. Nessa nossa avaliação, eu vou definir se essa criança tem critério de internamento hospitalar, ou seja, tem hipoxemia, é uma criança que tem desidratação ou impossibilidade de manter hidratação por via oral e não tem possibilidade de tomar a medicação por via oral, ela pode ter indicação de internamento. Tem desconforto respiratório moderado a grave, tá? Toxêmica. Tem alguma doença subjacente que vai me fazer pensar que aquela pneumonia pode evoluir mais rapidamente para a gravidade, como uma doença cardiopulmonar, alguma síndrome genética, alguns distúrbios neurológicos que vão dificultar a deglutição da medicação e aí eu vou ter um tratamento inadequado, ou talvez uma complicação já naquele primeiro momento de avaliação. Se ela não tem nenhum desses fatores, eu posso optar por o tratamento ambulatorial. Atualmente, e ainda hoje, a nossa escolha empírica é para o principal agente, que é o pneumococo. Continua sendo pneumococo e até o momento isso não mudou. E ainda temos orientação de fazer a terapia inicial, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, com amoxicilina em dose habitual, 50 miligramas por quilo dia, de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. Até o momento, a Sociedade Brasileira de Pediatria ainda não nos orientou que nós façamos nem a dose dobrada como terapia empírica inicial, nem a associação da amoxicilina com o inibidor de beta-lactamase, que o mais comum é a amoxicilina com flavononato, como terapia inicial. Se eu estou iniciando tratamento naquele momento, o paciente não fez uso de nenhuma outra medicação anteriormente. E aí, o tempo de duração, a gente tem aí algumas dúvidas. Já foi 10 dias, existem pessoas que questionam se já pode fazer 5 dias. O que, que eu tenho a dizer sobre isso? Sociedade Brasileira de Pediatria, a orientação ainda é 7 dias de tratamento. Amoxicilina, 50 miligramas por dia, de 8 em 8, de 12 em 12, por 7 dias. Existem muitos estudos hoje que comprovam que o tratamento com a amoxicilina por 5 dias, ele foi tão eficaz quanto o tratamento por 10 dias. Mas esses estudos e essa ainda não foi incorporado à nossa orientação, então a gente continua fazendo o tratamento de pneumonia por 7 dias, mas isso é possível que mude no futuro próximo. Se a criança tem alergia à penicilina, a gente vai mudar a classe de antibiótica e a gente pode fazer ou macrolídeo ou uma clindamicina como possibilidade terapêutica. Os dois vão, sim, ter ação contra o pneumococo. Não são os melhores antibióticos para o pneumococo, mas eles têm ação contra esses patógenos, principalmente quando é a terapia empírica. A primeira terapia, que habitualmente são pneumococos em si. Na suspeita de uma pneumonia atípica, naqueles pacientes que podem ter uma pneumonia, que tem aquele quadro de pneumonia mais arrastada, ou são aqueles pacientes que podem ter clamídia, ou que podem ter outros quadros, outros agentes para pneumonia atípica, eu posso sim fazer um macrolídeo. E aí o macrolídeo indicado é qualquer um deles, tanto a azitromicina, quanto a eritromicina, quanto a claritromicina. Por comodidade posológica, a gente habitualmente indica a azitromicina, porque a gente vai fazer 10 miligramas por quilo dia por 5 dias. Comodidade posológica e é o medicamento que tem disponível no posto de saúde para que a família consiga
pegar sem custo. E eu optei por tratar essa criança ambulatorialmente e ou eu internei essa criança e aí essa criança internada, quando eu opto pelo internamento, a indicação de tratamento inicial para uma criança que não fez uso do antibiótico prévio é ou a penicilina cristalina ou a ampicilina, também na dose habitual. A ampicilina de 150 a 200, que é a dose que agora está sendo recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e a penicilina 50 mil unidades por dose de 6 em 6 horas. Certo. E aí eu vou reavaliar essa criança, como a gente combinou, 48, 72 horas depois. E aí existe possibilidade de falha terapêutica. Quais são o que eu preciso avaliar quando eu tenho uma falha terapêutica? Eu preciso reavaliar o meu diagnóstico. Existe a possibilidade do meu diagnóstico estar errado. E aí eu vou ver quadros diferenciais. Aspiração de corpo estranho, malformação e por aí vai. Eu vou reavaliar o meu diagnóstico. Certo, o meu diagnóstico estava certo. Eu posso ter errado na prescrição. E aí eu vou reavaliar a minha prescrição. Eu posso com um tratamento inadequado, e aí esse tratamento pode estar inadequado por dose errada, ou seja, orientei a dose, a família não compreendeu, fez, eu mandei fazer 5, ele fez 4 ml. Ou mandei fazer de 8 em 8 e a família fez uma vez ao dia. Ou mandei fazer o tratamento, aí essa criança retornou para mim lá já com 10 dias e ele só fez um antibiótico por 3 dias e depois melhorou um pouquinho, suspendeu. E aí isso pode sim estar causando a falha terapêutica porque o tratamento foi inadequado. Não necessariamente a droga que eu passei, mas a forma de prescrição, seja pela forma que o médico inicialmente prescreveu, ou a forma com que foi interpretada a prescrição, e aí foi feito de forma inadequada. Mas o meu tratamento também pode estar errado, porque eu estou tratando para um agente que não é um agente, que não é o principal. E aí eu vou procurar, é uma bactéria típica, e aí eu vou pensar em outros casos de infecção. Dentre elas, a mais comum, mais prevalente no nosso meio é a tuberculose. E eu preciso sempre pensar na tuberculose quando eu tenho uma falha terapêutica. E eu não preciso esperar múltiplas falhas terapêuticas para pensar na tuberculose. Eu posso pensar logo de início. E aí eu vou avaliar também que eu posso estar fazendo tudo bonitinho. Meu diagnóstico estava certo, meu tratamento estava certo, meu antibiótico, dose, tudo estava certinho. Mas a criança tinha uma condição de base. E aí ela tinha imunossupressão, tinha uma fibrose cística, era uma criança que era desnutrida e a evolução foi para a evolução de maior gravidade por conta desse quadro, dessa doença de base dela. E ele também pode ter evoluído com uma falha terapêutica por uma piora clínica do quadro. E aí eu posso ter complicação, sendo ela qualquer uma dessas, derrame pleural, empiema, pneumonia necrotizante ou abscesso pulmonar. Então, tudo isso pode fazer com possibilidades de falha terapêutica. Aí eu vou avaliar cada um desses quadros e, nesse momento, eu posso optar, posso internar meu paciente se ele não já estiver internado. Quando eu vou tratar de uma pneumonia complicada, e aí isso também está, esse quadrinho também está no último material que a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou, que é a pneumonia complicada, e ele coloca como pneumonia grave, e ele coloca já evoluindo desfavoravelmente a penicilina ou ampicilina. Então, eu já iniciei o tratamento, seja com penicilina ou pelo derivado amoxicilina ou ampicilina, e naquele momento ele não está respondendo. Estou reavaliando essa criança por 48, 72 horas atualmente, nesse momento que a gente avalia. E aí eu vou avaliar. O quadro de complicação mais comum é o derrame parapneumônico, derrame pleural. E aí eu vou avaliar se tem derrame ou se não tem derrame. Se ele não tem derrame, aí eu vou procurar possibilidades de falha terapêutica de um quadro sem derrame. Não complicou. É uma pneumonia típica, posso iniciar a macrolide e avaliar a melhora. Se melhorou, era uma pneumonia típica, esse paciente pode ir de alta. Fiz o macrolídeo, não apresentou melhora. Eu posso estar numa condição de um pneumococo resistente. E aí, das nossas resistências, a gente vai ter a mais comum, as duas tipos de resistência mais comum é ou por ação de uma beta-lactamase ou por ação
da diminuição dos receptores das PDPs, que é o sítio de ação das penicilinas. E aí eu posso fazer ou uma outra classe, uma cefuroxima, por exemplo, que é uma cefalosporina, ou adicionar um inibidor de beta-lactamase, a amoxicilina. Aí eu posso fazer amoxicilina com fluvonato ou amoxicilina com subactam. A gente tem mais acesso à amoxicilina com fluvonato. E eu preciso considerar tuberculose ou outras etiologias. Fechando quadros que não tem derrame pleural, a gente vai fazer essas evoluções e reavaliar essa criança. Se o paciente tem derrame pleural, aí eu vou definir. É um derrame pleural. Precisa de drenagem ou não precisa de drenagem. Em todas as situações, precisando ou não precisando de drenagem, eu vou imaginar que aquela pneumonia não está evoluindo favoravelmente porque ele tem uma complicação. Não necessariamente porque o meu antibiótico está errado. Então, eu vou manter, sim, a penicilina ou a ampicilina e vou dar um tempo maior para a resposta. Inicialmente, a gente vai avaliar dessa forma. Se um paciente que precisa de drenagem, drenou e observa. Não precisa de drenagem, ele é conservador, mantém o antibiótico e observa. Ele indica ser feita a toracocintese, porque isso vai me dar tanto auxílio para cultura, quanto para a avaliação do líquido do derrame pleural, para a gente ver a presença de outras características que vão me orientar melhor. Se eu mantive a ampicilina e mesmo assim o paciente não melhorou, eu vou considerar se aquele derrame pleural evoluiu, porque a fisiopatologia da doença, daquela complicação em específico, derrame pleural, é a mesma fisiopatologia do empiema, e aí ele pode ter, sim, progredido para um empiema, que aí, nesse momento, ele tem indicação formal de drenagem, independente do volume, e aí eu vou drenar e vou avaliar a antibioterapia, ou eu posso optar, se ele não tem empiema, por trocar o meu esquema para um esquema pensando em germes, em patógenos que sejam mais resistentes. E aí, habitualmente, a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é associar uma vancomicina a uma cefalosporina de terceira ou de quarta geração, seja ela cefotaxima, ceftaxona ou cefepime. Quando eu penso em associar o cefepime, eu habitualmente estou pensando em cobrir, além de uma cefalosporina de terceira geração, ele vai cobrir principalmente as pseudomonas, que são patógenos mais característicos de infecção intra-hospitalar. Mas pacientes que têm fibrose cística e que foram infectados pelo vírus sincicial respiratório, eles têm uma associação muito próxima com infecção por pseudomonas. Então, isso pode ficar na nossa cabeça e a gente usar essa possibilidade se a gente estiver de frente a essa situação. E o paciente? Passando lá para o quadro do empima. Drenei esse paciente. E aí eu vou avaliar a possibilidade de associar outros antibióticos. Se ele tem porta de entrada, nossa pele ela é colonizada principalmente por gram-positivos, dentre eles os estafilococos. E aí podem ser estafilococos coagulase negativo, mas o Staph aureus faz parte desses patógenos que estão na nossa flora da pele. E aí, crianças menores de 2 anos, com porta de entrada, eu posso pensar que ele pode ter sido infectado por um Staphylococcus aureus. E aí, pensando no quadro inicial, o Staphylococcus aureus, que é da comunidade, normalmente ele é sensível à medicina, eu vou iniciar um antibiótico que é o mais eficaz para o tratamento do Staphylococcus aureus sensível à medicina, que é a oxacilina, pensando no quadro de empiema, certo? Se não tiver essa possibilidade de porta de entrada, não tem esse quadro, a gente vai pensar em trocar o nosso esquema, que ele drenou e não melhorou, eu posso associar vancomicina e, semelhante ao outro tratamento que a gente viu do derrame pleural sem melhora, pensando em patógenos que têm uma resistência maior, eu vou iniciar a vancomicina, que é principalmente iniciada para tratamento de gram-positivos, e uma cefalosporina ou de terceira ou de quarta geração. E vou avaliar a melhora desse paciente. É válido lembrar que todas essas escolhas foram feitas empiricamente, mas lá no início, quando a gente internou esse paciente, o ideal é que a gente já tenha colhido uma cultura.
E a gente precisa ter sempre em mente que a melhor escolha para o tratamento, ela vai sempre ser guiada por cultura. Tratamento empírico, a gente faz, principalmente pela dificuldade que a gente sabe que é ter uma cultura positiva na pediatria. O volume de sangue coletado em crianças, quanto menor a idade, menor o volume coletado, menor é a possibilidade de positivar uma cultura. É muito normalmente a chance de positivar uma cultura é entre 30% e 50%, mas quanto menos volume sanguíneo, menor é a chance de positivar essa cultura. Quanto mais tempo de antibiótico iniciado, menor é a chance de positivar a cultura. Então, o ideal é que ela seja coletada de preferência antes do início do tratamento antimicrobiano, mas que não atrase o tratamento antimicrobiano. Então, é agilizar a coleta dos exames. Porque se eu tenho uma cultura com um patógeno isolado, eu não vou precisar fazer esse raciocínio todo aqui. Eu já sei quem é o patógeno, eu vou ver o teste de sensibilidade, vou avaliar qual é o antibiótico de menor espectro que tem a sensibilidade e vou usar ele. Ele é a melhor opção, porque eu já sei quem é o patógeno que tá infectando aquela criança. Então, vai me ajudar, vai me guiar. Em todos esses momentos aqui, que a gente viu que não houve melhora e que a gente está pensando em trocar o antimicrobiano, eu preciso coletar uma nova cultura, porque existe a possibilidade de, nesse momento, da piora clínica da criança, eu tenho bacteremia e eu conseguir isolar esse patógeno, porque aí isso vai me ajudar no momento que eu vou tomar a decisão de tratamento. E aí, uma mensagem que todo mundo que me vê, se não me vê falando de HIV, de tuberculose, não conversou comigo por muito tempo. A gente precisa pensar em tuberculose. Tuberculose, ela é extremamente prevalente na nossa cidade. Ela é um diagnóstico que é muito esquecido, principalmente na faixa etária pediátrica. Um dos motivos é porque a gente não pensa nele. E o outro é porque realmente tem uma dificuldade diagnóstica. A gente não tem exames que facilitem o nosso diagnóstico e a gente acaba utilizando aquela escala de pontos que é muito sensível, mas é difícil de ser realizada. E a gente acaba esquecendo dela. E ela é prevalente. E criança tem tuberculose, criança morre de tuberculose. Então, a gente não precisa de muito para pensar em tuberculose. Teve trofe crônica, ou uma febre prolongada, ou uma dissociação clínica radiológica. A criança está bem linda e o quadro, o raio-x dela está horroroso. Perda de peso, não precisa ser uma perda de peso importante. Resposta inadequada ao tratamento convencional, basta o primeiro tratamento, já vai acender o alerta para tuberculose. Não custa nada a gente pensar. Se eu não pensar, eu não vou diagnosticar. E a outra coisa que eu vou sempre lembrar é que crianças têm HIV. Crianças podem adquirir HIV por via materno-fetal, seja transplacentária ou por amamentação. Então, mesmo aquela mãe que fez o pré-natal lindo, maravilhoso, mas que amamentou a criança, ela tem risco de pegar HIV durante o período do aleitamento e transmitir para a criança, e não saber. Crianças são abusadas e adolescentes têm vida sexual ativa. Então, todas essas faixas etárias podem ter HIV. E a gente tem um diagnóstico tardio. Então, a gente precisa pensar que faixa etária pediátrica também é faixa etária para pensar em HIV. E isso a gente vai pensar por diversos motivos. A gente pode ter uma apresentação atípica de uma doença atípica, aquela criança que tem diversas idas à emergência, má nutrição, evolução grave de doenças inhabituais, já me faz pensar em HIV. Teste HIV em crianças maiores de 18 meses é um teste, são dois testes, na verdade, dois testes rápidos, ou sorologia. E é um teste extremamente barato de ser realizado. Ele não vai estar alterado se a criança tiver em quadro grave, porque o teste é feito por anticorpo, e anticorpo não vai estar alterado se o paciente estiver em estado grave, diferente, por exemplo, de pacientes que a gente pensa em imunossupressão, que quando a gente vai pedir as imunoglobulinas, o pessoal da imuno sempre diz para esperar um pouquinho o quadro da doença melhorar, porque pode estar alterado. O HIV não vai alterar. E a gente precisa saber desse diagnóstico, porque existem crianças que, se eu der o diagnóstico HIV, eu vou conseguir mudar todo o quadro dela. Se eu iniciar o tratamento para HIV, pensar que crianças que vivem com HIV, que têm o CD4 baixo, são crianças que têm risco enorme de pneumociste girovese, de pneumonia por pneumociste girovese, que o tratamento não é nenhuma daquelas drogas que a gente falou. A gente precisa fazer uma droga diferente. Eu preciso pensar que tuberculose é
a doença que mais mata pessoas que vivem com HIV. Atualmente, crianças que têm o diagnóstico de HIV abaixo até 5 anos de idade e que não tem tratamento, ela já é considerada uma criança em AIDS, pela nossa nova definição. Porque crianças que não estão em tratamento com um antirretroviral, elas têm risco altíssimo de desenvolver doenças oportunistas. Então, a gente precisa lembrar do HIV. E aí, passando agora para a pneumonia relacionada à assistência. A gente tem dois tipos de pneumonia relacionada à assistência. Pode ser associada à ventilação mecânica e uma pneumonia não associada à ventilação mecânica. As duas podem, sim, aumentar o tempo de internamento absurdamente, até dobrar o tempo de internamento. Os estudos, elas têm um alta mortalidade. E alguns estudos, o último estudo do PROAD, que teve em 2017, está um pouquinho desatualizado nos valores, ou seja, certamente esse valor hoje é bem maior, mas foi avaliado um custo estimado de cada infecção, pneumonia associada à ventilação, custa em média para o hospital cerca de R$ 61.000. E a mortalidade fica entre 20% e 60%. Quanto menor a criança, maior a possibilidade de mortalidade. Quanto mais novo, extremos de idade, como a gente vai ver aqui, os fatores de risco, logo mais, os extremos de idade estão associados a maior gravidade e maior mortalidade. E como é que a gente vai avaliar o diagnóstico para a gente poder dar o diagnóstico de uma pneumonia associada à ventilação e iniciando o tratamento? Como é que a gente vai pensar? No nosso raciocínio, a gente vai avaliar 5 coisas. O tempo de internação ou o tempo de ventilação mecânica. Quanto maior o tempo daquela criança no meu serviço, eu preciso lembrar que o meu serviço é um local em que eu tenho múltiplos usos de esquema, pacientes com muita gravidade. Então, os patógenos do meu hospital, em geral, são patógenos que têm uma resistência maior. Se eu pensar, comparar meu hospital com a comunidade. Então, quanto mais tempo esse paciente está no meu hospital, maior a chance dele entrar em contato com um patógeno que seja droga resistente. Eu vou avaliar a idade desse paciente. Por quê? A idade no nosso mundinho pediátrico, a gente vai ter diferentes faixas etárias com diferentes possibilidades de infecção por diferentes patógenos. A gente tem lá o mundo do neonato, que é um mundo completamente diferente dos nossos bebezinhos acima de 2 meses. E aí, o neonato engloba até 60 dias de vida nos patógenos, tá? Então, a gente não acaba nos 28, não. A gente vai ali até os 60, os patógenos são bem semelhantes. De 60 dias para cima, a gente pensa ali, crianças até 5 anos, crianças acima de 5 anos têm possibilidade de ter patógenos relativamente diferentes. Eu preciso, sim, pensar no perfil microbiológico do meu hospital. Então, eu preciso fazer culturas. Se eu não faço culturas, eu não tenho como a CCH fazer análise do que está acontecendo. Então, preciso primeiro sempre lembrar de pedir culturas e estar sempre em contato com a comissão de infecção hospitalar do meu hospital para saber quais são os patógenos que estão mais frequentemente presentes. Então, de forma geral, no Brasil e em Pernambuco, a gente consegue ver isso, e assim, até no mundo, os patógenos mais prevalentes são pseudomonas, klebsielas e staphylococcus aureus na faixa etária pediátrica, e aí isso varia, quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro, mas em geral eles ficam ali nos 3 primeiros lugares, mas eu preciso conhecer a fora do meu hospital. E eu preciso avaliar a doença de base e a presença de comorbidades. Como eu já falei, se uma criança tem HIV, meu primeiro pensamento vai ser para o PJ. Se ele tem fibrose cística, eu posso pensar logo em pseudomonas. Se é um paciente que tem anemia falciforme, eu vou pensar em germes encapsulados. Então, eu preciso entender quem é o meu paciente, qual é a comorbidade que ele tem, para eu poder pensar quais são os principais patógenos que podem estar colonizando e infectando ele. E se eu tenho uso de antibiótico de amplo espectro? Então, e aí são os dois fatores que a gente mais vai pensar. Quanto mais tempo ele está aqui no hospital e quanto mais antibiótico esse paciente usa, maior é a chance de eu estar de frente a um patógeno droga resistente. Se toda vez que eu tenho um paciente que não melhora, eu rodo o esquema e não reavalio, eu só rodo o esquema, rodo o esquema, rodo o esquema, eu estou selecionando patógenos cada vez mais resistentes e não necessariamente tratando aquele paciente. Porque não quer dizer que porque o meu paciente está com meranina em vão, que ele está com a terapia adequada e aquilo vai ser melhor para aquele paciente. Um cefepime poderia dar conta, mas eu preciso também ver o que está, qual é o quadro geral para poder indicar um antibiótico adequado para aquele paciente. Então, rodar esquema sem avaliação completa não seria indicado.
E todas as vezes que eu vejo uma piora clínica, eu preciso solicitar novas culturas para eu ter uma maior chance de descobrir quem é o agente causador daquela infecção. Porque pode ser que a minha primeira infecção que levou o paciente para o hospital, eu já tinha conseguido resolver ela, ele tinha pego uma nova infecção, e o momento dessa piora não é porque ele piorou da primeira, é porque ele está com uma nova infecção. Então, preciso entender essa evolução e sempre avaliar as culturas. Fatores de risco para a nossa pneumonia associada, relacionada à assistência, e aí principalmente associada à ventilação, existem fatores que a gente não tem ação sobre eles e existem fatores que a gente consegue agir um pouco sobre eles. Extremos de idade, e aí isso vale para os adultos também, quanto mais novinho, maior o risco, quanto mais velho, maior o risco. Obesidade é um fator de risco, desnutrição é um fator de risco, prematuridade e baixo peso ao nascer também, displasia broncopulmonar e outras doenças pulmonares crônicas por fatores óbvios. Hipertensão pulmonar, ele vai piorar a ventilação pulmonar, vai piorar a distribuição sanguínea e vai sim ter uma possibilidade maior de infecção. Asfixia neonatal, cardiopatias congênitas, e aí alguns fatores que a gente tem ação sobre eles. O uso de bloqueadores neuromusculares de forma exacerbada pode piorar, a, aumentar o fator de risco. Sedativos em alta dosagem e o uso de opioides de forma indiscriminada. O uso de opioides ele foi sim relacionado ao pior prognóstico dos pacientes, tanto por possibilidade de infecção quanto por evolução desfavorável. Pacientes imobilizados que não estão sedados adequadamente também podem aumentar o fator de risco para infecção. Procedimentos cirúrgicos, porque eu estou expondo o paciente a um outro procedimento, a um procedimento mais invasivo, expondo eles a mais patógenos. O uso excessivo de fluidos, e aí esse balanço positivo, o uso indiscriminado de fluidos no paciente, ele é um fator de risco para qualquer infecção relacionada à assistência, seja ela primária corrente sanguínea relacionada associada a catéter, seja ela ITU, ou também está associada ao pior prognóstico de evolução do paciente no quadro durante o internamento e as intubações e reintubações frequentes. Então, quando eu opto por intubar um paciente, eu preciso fazer a indicação adequada, no momento adequado, para que eu não faça intubação no momento de grande piora e de grande emergência, para que eu consiga fazer com calma uma intubação acertada, sem muitas tentativas, e de preferência de primeira vez. E eu preciso também planejar para que aquele paciente passe o mínimo de tempo possível na ventilação mecânica. E aí eu preciso diariamente avaliar a prontidão desse meu paciente, seja com a fisioterapia respiratória, com a evolução clínica desse paciente, para ver quando é que ele vai estar pronto para ser estubado. Se eu indico uma estubação muito precoce, quando o meu paciente não está preparado para isso, e ele precisa passar por uma reintubação, eu estou aumentando o risco dele de ter uma infecção relacionada à assistência, e também aqueles pacientes em que a gente não mantém a sedação em uma dose ótima, e aí ele se estuba acidentalmente, e essas estubações acidentais cada vez mais aumentam o risco de infecção relacionada à assistência. Para o tratamento, essa classificação aqui é a classificação que eu trouxe da CCH do IMI. Por que eu estou dizendo isso? Lá a gente fez um estudo das bactérias presentes, mais prevalentes no nosso hospital, e a presença delas com relação à sensibilidade, e a gente chegou a essa conclusão. Para pacientes que a gente considerou precoce, que tem infecção precocemente, ou seja, menos de 15 dias de internamento, e que não tiveram uso de antibiótico de amplo espectro ou não estão colonizadas, habitualmente eles podem estar, a infecção era por pseudomonas aeruginosa, mas com um perfil menos resistente. Staphylococcus sensível à meticilina e enterobacteriales também com um perfil de menor resistência. Nos que apresentavam infecção tardia, aqueles que tinham infecção entre 15 dias e 30 dias de internamento, ou que tinham sido utilizados antibiótico de amplo espectro, mas que não estavam colonizados por germes multidroga resistentes, persistia a pseudomonas ainda com aquele perfil menos resistente, enterobacteriales também com perfil de menor resistência, mas aí a gente passava a observar um pouco mais da presença do aureus resistente à meticilina. Nos pacientes com infecção muito tardia, a gente começou a observar pseudomonas e outros não fermentadores com perfil de resistência maior,
O áureos já mais, muito mais, com perfil de resistência com resistência à medicilina, e os interbacteriais também com sendo multidroga resistente. Isso é o que a gente observou lá no início. Normalmente, isso é mais ou menos semelhante em outros hospitais. Esse tipo de corte, existem estudos que colocam 5 dias de internamento, e esses estudos que têm o que tem maior número é em adultos, mas tem estudos em crianças que mostram esse ponto de corte em 5 dias e tem estudo que mostra esse ponto de corte em 15 dias. No hospital da CCH, que eu faço parte da CCH, a gente colocou em 15 dias, que é o que a gente observou no nosso hospital. E aí, a gente não pode encerrar sem falar é, de higiene das mãos. Higiene das mãos, ele é o item principal das precauções padrão e ele é a medida mais eficaz de prevenir e controlar as infecções. A gente sabe que praticamente todas as infecções relacionadas à assistência, elas foram transmitidas para os pacientes pelas mãos dos profissionais de saúde. E a gente precisa estar atento à nossa higiene. A higiene das mãos, ela precisa ser realizada em 5 momentos. E esses 5 momentos, eles são muito bem definidos pela Anvisa, que é antes de tocar o paciente, antes de realizar qualquer procedimento externo, após tocar o paciente, após tocar qualquer área em torno do paciente, seja verde, seja a bancada próxima ao paciente, seja a bomba de infusão, o ventilador, tudo isso pode estar contaminado por algum germe, algum patógeno, e eu preciso higienizar minhas mãos antes e depois de realizar isso, e também depois de fazer e qualquer possibilidade de contato com fluidos do paciente, seja eu ter visto a bolsa da sonda vesical de demora, ver qual era o volume, ou eu esvaziei a bolsinha, ou eu toquei e fui fazer uma aspiração. Qualquer coisa que eu possa ter tido contato com o fluido do paciente, eu preciso higienizar minhas mãos. Esses 5 momentos de higienização. E a gente precisa lembrar que a gente tem que lavar a mão pelo tempo adequado, com o, é, o agente adequado, seja ele, pode ser sabão neutro ou preparação alcoólica. Eu coloquei propositalmente um álcool em gel aqui, porque o álcool em gel, ele está assim certificado, se for um álcool em gel com preparação alcoólica 70%, ele é orientado, ele é indicado para a realização da higiene das mãos, e ele é muito fácil de realizar. O tempo é de 20 a 30 segundos que eu vou fazer a fricção das mãos com a preparação alcoólica, e ele vai proteger tanto a mim quanto ao paciente. Eu posso, sim, realizar a higiene das mãos com sabonete neutro, a qualquer momento que eu achar necessário, e antes de realização de procedimentos estéreis, eu posso utilizar preparação alcoólica, existe, sim, atualmente a preparação alcoólica específica para isso, ou a higienização com clorexidina, pelo tempo adequado para procedimentos estéreis, que é a higienização das mãos cirúrgica. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Deixa eu encerrar. Gente, e aí, alguém tem alguma dúvida? Lá foi maravilhosa a aula, viu? Nada. Gostei bastante. Até já Muito disse aqui que eu obrigada. vou compartilhar com Lele, que eu tô aqui no plantão do Barão, e ela estava tirando dúvidas de pneumonia. Eu falei, eu vou mandar para tu, amor. Vou Tá. mandar. Tá. Laís, Eu acho que Tem Cássio tinha alguma levantado dúvida? a mão para, Vai, para, Cássio. não sei se ele está aqui ainda. Eu queria fazer uma pergunta. Em Pode relação perguntar. à programação de tempo de antibiótico para pneumonia necrotizante, que a gente vê, às vezes o paciente em curva de melhora, mas com presença de pneumonia necrotizante diagnosticada já para um exame de imagem mais específico e se estendendo antibiótico por 21, 28 dias. Existe algum raciocínio que a gente possa determinar esse tempo de antibiótico de forma mais precisa? O tempo de antibiótico de tratamento tanto do abscesso pulmonar quanto da pneumonia necrotizante é de 3 a 4 semanas. Então, assim, 21 a 28 dias. E aí isso vai ser a avaliação clínica de acordo com a melhora clínica do paciente. Mas é esse o tempo mesmo, 21 a 28. Certo, obrigado. Cássio, conseguisse ligar o microfone, meu filho? Eu vou ligar o microfone para ele.
Oi, Laís, boa noite. Boa É, tarde. Parabéns pela aula, muito boa. Eu fiquei com dois questionamentos, Laís, de sempre ele perguntar e acabava esquecendo. Existe alguma relação, alguma indicação de fazer associação conjunta para as pneumonias não complicadas do azitromicina com ceftriaxona simultaneamente? Em alguns serviços eu vejo essa associação e fico me perguntando se existe algum embasamento ou se é de uma forma também empírica. Os aminoglicosídeos, eles agem sinergicamente aos beta-lactâmicos. Eles ajudam a penetração do beta-lactâmico para melhor ação, principalmente pensando em patógenos que possam ser resistentes aos beta-lactâmicos. E aí ele tem esse sinergismo de ação. Tanto o beta-lactâmico vai ajudar o aminoglicosídeo na sua ação, quanto o aminoglicosídeo vai ajudar o beta-lactâmico na sua penetração. E tem sim uma lógica de fisiopatologia. Mas pensando na pneumonia não complicada, eu estou pensando num patógeno não resistente. Aí Sim, talvez não teria tanta justificativa. Mas numa pneumonia complicada, eu posso pensar nisso, mas o ideal é que a gente, ao invés de a gente ficar fazendo malabarismos com os antibióticos, o ideal é que a gente tenha o agente. Se a gente não tiver, óbvio que a gente vai começar a pensar e aí começa a fazer e a procurar possibilidades. Mas a princípio é ter sim um patógeno indicado. Mas tem sim uma lógica da gente associar a gentamicina com algum metalactâmico, sim, existe essa lógica de raciocínio. ok. E a outra pergunta é, a nível ambulatorial, né? Pensando naquela pneumonia que não é complicada, que o paciente não tem critérios naquele momento de um internamento hospitalar e que eu tenho uma possibilidade de fazer uma reavaliação clínica desse paciente precoce. E quando eu inicio o amoxicilina na dose padrão de 50 e na reavaliação, sei lá, com 48 horas, 72 horas no mais tardar, esse paciente ainda mantém um quadro febril, né? Assim, naquele momento ele não necessariamente precisa internar, mas que eu acho que a amoxicilina na dose de 50 não está funcionando. Eu faço Tanto como? Eu dobro a dose ou eu já troco por amoxicilina com clavulato? Na dose de 50 ou na dose de 90? Então, o que que a gente vai pensar? Quando a gente pensa que eu estou com um paciente que está bem, mas respondeu parcialmente, ele não está tendo a resposta adequada, mas que ainda não tem critério de internamento, eu estou pensando que o meu diagnóstico está certo, mas talvez aquele patógeno tenha algum resistência. Quais são os principais patógenos que são de infecção para a pneumonia? Eu sempre penso em pneumococo, mas a gente tem outras possibilidades. A gente tem a moraxela e a gente tem o Staph. E aí eu vou pensar no perfil de resistência desses, na forma com que esses agentes criam a resistência. Então, a moraxela, principalmente, Ah, ela vai ele- fazer produção de beta-lactamase, enquanto o pneumococo ele vai reduzir as PBPs. Então, eu posso optar por fazer dobrar a dose, que aí eu estou pensando mais no pneumococo, ou associar o clavulato. Eu posso fazer as duas coisas. Não está errado você dizer, vou só dobrar a dose hoje e reavaliar em 48 horas, a criança está bem, eu tenho certeza que essa mãe volta para mim, ou volta para o serviço e alguém vai olhar novamente, ou posso fazer dose dobrada e Associar com clavulato. associar o Eu posso fazer clavulato, amol porque com clave na dose de 90, né? você pode fazer isso, sim. Por- Ou fazer, não, estou pensando que é uma moraxela, porque, enfim, ele teve contato com alguém que eu sei que era uma moraxela, eu não consegui isolar nele, mas o irmão tinha. Ou pensando em um Existe assim. pneumococo parcialmente resistente. É isso. E aí Tá. eu posso colocar. Eu posso fazer as duas coisas. Não, não tá errado. Eu não sei, sei lá, ele voltou para mim 72 horas e eu já coloco as duas coisas. Dobro a dose e boto o coagulinho. Tá tudo bem. Ok, ok. E uma outra opção que fosse opcional de amol com clavulato poderia ser qual? A opção de amoxicilavonato, a gente tem atualmente a cefalosporina de terceira, via oral. Que é o É uma opção. Zinat, né? Acetilcefuroxima. O Zinat é uma opção e a gente tem uma outra opção também.
E eu esqueci o nome dela, Cedefini, Cedefini, um É, negócio assim. Sedifir, sei lá, eu Isso, é um sei. negócio É, assim. É esse novo. e é a cefalosporina de terceira geração também, né? Terceira geração, isso. A gente tem essa O opção, que problema é que são elas opções são, por via oral. teoricamente, um pouco mais caras, né? O Zinat e a Moxclave têm um preço bem semelhante. Sim, o genérico. É, Tá, certo. Basicamente eram essas dúvidas, e principalmente a relação entre a azitromicina com o ceftriaxone, que no último ano eu vi muito essa associação. a Zitro com ceftriaxona, aí a gente, o que que acontece? A pessoa pensa em atípica, mas não tem certeza. Aí bota as duas coisas. É mais isso. Mas ele não tem uma lógica muito grande do ponto de vista de sinergismo, quanto eu penso em beta-lactâmico com um aminoglicosídeo, certo? Eu estou querendo atacar duas frentes, quando eu boto a Certo. ceftriaxona e a Zitro. Tá. E a outra dúvida é em relação ao tempo de antibiótico, mas que tu falou bem direitinho, do tempo, né? Que a gente está tendendo a fazer um tempo mais curto. Isso, É, mas que ainda é preconizado 7 dias, né? isso. Ok. Era isso, obrigado. Não, Lá, eu queria tirar mais uma dúvida. Em relação a pneumonites, pneumonia associada à broncoaspiração, que eu vejo, já tive a oportunidade de ver alguns serviços e assim, tem colegas que falam que a gente espera a evolução para de fato iniciar esquema, então minha pergunta é, qual seria o melhor esquema nesse contexto? Se esperaria, num contexto onde, sei lá, um paciente que vomitou com rebaixamento de nível de consciência e tem possível broncoaspiração, ou um tubo onde teve intercorrência no meio do procedimento e o paciente broncoaspirou, se a gente espera para evoluir com aquelas 12, 24 horas para o raio de fato aparecer a pneumonite ou já inicia o esquema? E por quanto tempo e qual seria o mais adequado? tratamento, eu trato uma doença, não uma possibilidade de ter doença. Então, eu só vou tratar se ele tiver doença. Se ele broncoaspirou, eu não tenho 100% de certeza que ele vai desenvolver uma pneumonia. Então, eu vou esperar sintoma. Não preciso necessariamente esperar alteração radiológica, mas ele vai apresentar sintoma. Se ele broncoaspirou, está entubado, e aí teve piora do quadro clínico, piorou o parâmetro ventilatório, aí sim, eu tenho um fator desencadeante, que foi a broncoaspiração, e um sintoma, que eu sei que está relacionado a isso, muito provavelmente. Aí eu trato a doença. Eu não vou tratar a minha consciência de que talvez sim, talvez não. Então, eu trato se tiver doença, se tiver sintoma. E aí o sintoma pode ser clínico, pode ser alteração laboratorial, porque é um paciente que está internado, eu estou avaliando esse paciente diariamente. Muitos pacientes que estão internados em UTI, a gente faz sim exame seriado, e aí eu posso avaliar isso. Mas eu só vou iniciar tratamento se eu tiver algo a tratar, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto é, se ele teve uma broncoaspiração, aí eu vou avaliar quem é esse paciente, porque quando a gente faz, qual é o tratamento adequado, eu vou precisar, o tratamento adequado é para o paciente. Então, de forma geral, eu vou tratar, se eu sei que foi uma broncoaspiração, a gente vai avaliar que a gente vai tratar com patógenos que fazem colonização da nasofaringe. E a gente tem colonizando a nossa nasofaringe. Se esse paciente está menos tempo internado no hospital, eu vou pensar naqueles patógenos que eu citei, mas a gente entra também com germes anaeróbios, pela possibilidade, porque está em cavidade oral. É o único que entra, mas as pseudomonas, os enterobacteriales também estão presentes continuam presentes e são os mais prevalentes. Mas eu posso, sim, pensar em cobrir também para um patógeno anaeróbio. E aí, clindamicina é uma boa opção, mas a gente pode pensar em metronidazol, como uma outra opção, pensando em patógeno que seja anaeróbio, além dos outros que a gente já está pensando que seria pneumococo, estáfilo, pseudomonas, que estão mais presentes na pneumonia hospitalar. Perfeito, obrigado. Clorofenicol também, né? Uma boa opção. Clorofenicol é uma maravilhosa opção. Quem tem acesso a clorofenicol também é ótimo. Ô, Laís, às vezes a gente recebe na enfermaria, que eu sou da enfermaria, né? Alguns pacientes com pneumonia necrotizante. Na residência, a gente teve a ideia de que era de 4 a 6 semanas o tratamento, né?
Existe alguma Uhum. mudança ou algum entendimento mais recente em relação ao encurtamento desse tempo? E por que eu não posso te dizer não, mas eu abri hoje o protocolo. Eu vou até abrir aqui de novo, só para ver que eu não estou ficando maluca, mas tinha de 3 a 4 semanas, mas eu vou abrir agora de novo, só para eu ter certeza que eu não estou maluca dizendo coisa para vocês. Não, de 3 a 4 semanas mesmo. Desculpa, é 21 a 28 dias. Desculpa, 21 a falei vinte e 6 semanas, dias. acho que eu tava pensando em outra coisa. 4 a 6 semanas é endocardite. É endocardite e osteomielite também, né? Um pouco mais prolongado. Isso, Sim. isso. É, eu pensei em uma coisa e falei, desculpa. 3 a 4 semanas. Mas toda ela intra-hospitalar, né? Ou existe alguma possibilidade de Então, hospitalizar esse menino eu, e ele vai para eu casa mais cedo? ele pode sim ir para casa mais cedo. Ó. Esse paciente, quando eu estou tratando um paciente que tem pneumonia necrotizante, se ele tem uma melhora clínica, aí eu sempre quando eu penso em deshospitalizar um paciente, eu penso que se eu recebi esse paciente hoje, desse jeito que ele está clinicamente, eu internaria, ele está em ambiente, sem febre, com boa aceitação alimentar, está mantendo boa hidratação, é um paciente que tem condições de ir para casa, pensando na condição clínica. E aí a gente passa para o lado da pediatria. Ele pode ir para casa? O pai e a mãe vão conseguir dar um antibiótico de forma adequada? Eles têm condições de comprar o antibiótico? Porque se eu estou pensando na pneumonia necrotizante, eu já cheguei lá na frente com aqueles antibióticos de maior possibilidade de ser mais caro. Então, eu passo para talvez um antibiótico que eu não tenho acesso por via oral, aí eu preciso mudar o esquema, e aí é um esquema que seja impeditivamente caro Uhum. para comprar e deshospitalizar esse paciente. O hospital tem condições de fornecer? Aí se tem, é ótimo, vai para casa. Não tem condições, a família não tem condições de comprar, termina internado. Mas sim, teoricamente, se ele está bem clinicamente, ele pode sim receber alta. Eu só preciso avaliar se o esquema pode ser realizado em casa de forma adequada. Se puder, está autorizado alta. Fechou.